Prezados irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos e desejo que a bênção de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos nós. E que a unção do Espírito Santo do nosso Deus possa nos envolver nessa comunhão perfeita que nos dá o direito de formarmos o corpo de Cristo nesta terra. Aqui estamos para darmos início a mais uma reunião, onde nós vamos passar aqui alguns momentos reunidos para buscar uma unidade espiritual. Para isso, é preciso que nós voltamos para este momento. É muito importante que cada um de nós nos envolvemos no momento da reunião. A sua presença, o seu trabalho prestado, tudo está diante dos olhos do nosso Deus, dos olhos da Santa Avó, e sobre o comando do Santo Irmão Aldo. Então, dê o seu melhor. Pastor, mas eu não vou fazer nada. A sua reverência, ela é aceita como ações de graças. Vamos buscar o maior envolvimento possível para que os anjos que estão aqui conosco tenha facilidade em conceder a nós tudo quanto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo já ordenou a eles para nos dar. Então eu digo assim, irmãos, que só vai depender de nós para nós sairmos daqui alimentados, fortalecidos e felizes por ser apostólicos. Também cumprimento nossos irmãos e amigos internautas que nesse momento está conectando com o canal aqui da Congregação de Foz do Iguaçu, e eu desejo que fique conosco para juntos fortalecer a nossa fé e somarmos mais santificação para o nosso espírito. Assim, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé, com muita reverência, o momento de oração. O momento é de pedir, irmãos. Não deixe só para o pastor pedir e a sua pessoa fica dispersa. É momento de muito respeito, porque os santos e anjos aqui está e está observando o comportamento de cada um. Se quer entender a mensagem, o recado que vai ser transmitido, peça sabedoria. Se quer ter facilidade em cantar, peça ajuda. Quer ter facilidade em servir no trabalho e executar o instrumento, peça ajuda. Os anjos estão prontos para ajudá-los, mas é preciso pedir. Se não pedir, eles vão estar do seu lado e nada vai poder fazer. Vamos orar. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes mais uma vez é que nós encontramos reunidos neste tabernáculo santo, para prestar ao Senhor toda a nossa gratidão, mas também elevar até o seu trono de graça os nossos louvores e a nossa adoração. Também direcionar a Ti as nossas súplicas, com a certeza de que o Senhor está atento aos nossos pedidos e irá nos conceder tudo quanto, da nossa parte, alcançarmos mérito para receber do Senhor tudo quanto precisamos para sermos santificados nesta terra. Nós agradecemos também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Agradecemos o número muito grande de santos e anjos que se faz presente conosco nesta reunião. E agora pedimos a intercessão do Senhor Santo Irmão Aldo,
que autorize esses santos e anjos a conceder a cada um de nós o que nós precisamos para elevar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e alcançarmos santidade para o nosso viver espiritual. Santo irmão Aldo, eu sei que o Senhor já programou esta reunião. Por isso, entregamos a mesma em tuas mãos, para que tudo possa ocorrer como o Senhor deseja. E por isso eu peço que use cada um de nós como instrumento em tuas santas mãos. E que os anjos portadores da tua graça, que aqui está conosco, possa ter facilidade de nos envolver para que nós possamos formar o corpo de Cristo nesta terra. Agradecemos imensamente pelo trabalho constante que tem prestado em nosso favor. E agora suplicamos que fique conosco, que nos ajude, para que assim Deus nosso Pai possa se alegrar com os nossos atos de bondade, de reverência e de oração. Certo de que já tudo está em tuas mãos, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos os irmãos em cantar esses hinos do nosso inário. É um momento, irmãos, muito importante, porque nós cantamos com os anjos. E os anjos elevam o nosso cantar diante da presença do nosso Deus. Agora nós vamos refletir um pouco sobre o preparo qual nós estamos alcançando para comemorarmos o centenário do profeta Santo Irmão Aldo. E a palavra da nossa reflexão nessa oportunidade fala sobre o símbolo do amor. Irmãos, há quase 100 anos atrás, nasceu uma pessoa para representar o amor de Deus nesta terra. Nasceu predestinado e conservou consigo essas qualidades enquanto aqui viveu. De maneira que, ao comemorar essa data marcante para a nossa história, para a história do povo de Deus dos tempos da regeneração, não é simplesmente uma comemoração, mas é relembrar a sua bondade, o seu amor, o seu gesto de simplicidade, mas também o seu gesto de muita coragem, para dizer não ao pecado durante toda a sua existência, mas se entregar para servir. O Santo Irmão Aldo viveu nesta terra para servir os seres humanos. E quando nós buscamos a história da sua vida, mesmo antes dele ser desta igreja, ele já gostava de ajudar os necessitados. Justamente por isso, no ponto de táxi o qual ele trabalhava, os seus companheiros de serviço chamavam ele de o taxista bonzinho. O
taxista que gosta de ajudar. Era um dom, irmãos, que ele nasceu e mesmo sem saber qual seria o futuro, ele já cumpria. De maneira que quando a Santa Vó Rosa o chamou para ajudar, ele não a negou. Ele fez um voto de fidelidade e como já havia nascido predestinado para esta missão, então ele assumiu vários pontos à frente desta igreja. Sucessor do Consolador, para que a obra de salvação pudesse continuar sem interrupção. E este sucessor foi quem falou para nós. Quem é a Santa Vó Rosa? O galardão o qual ela recebeu. Os méritos do seu trabalho, qual a recompensa que Deus concedeu para ela. Primaz da igreja, o primeiro a falar. O primeiro porque não falava de si mesmo, não buscava nas escrituras, mas Deus que transmitia a ele os recados. E mesmo sem ele expressar dos púlpitos de nossa igreja, mas ele direcionava a direção ao bispo Eurico, à missionária Odete, e depois aos pastores, para transmitir os recados de Deus. Então, primaz, profeta, profetizando o que iria acontecer, conhecendo a nossa vida muito antes do acontecimento e provando que estava cuidando da igreja, cuidando de cada um de nós, quando muitos a procuravam. E ele, antes de ouvir, já dava a resposta. Por isso temos até um hino que fala que antes de pedir, ele já estava a nos abençoar. Irmãos, somente um profeta recebe essa capacidade para guardar, para orientar e para ajudar os necessitados da graça de Deus, desde que haja mérito por parte das pessoas. Anjo de Deus. Anjo de Deus entre nós. Porque mesmo à distância, ele conseguia nos ouvir e estar do nosso lado. Morando em São Paulo, executando o seu trabalho, cuidando da sua família, mas também cuidando de cada um de nós. Santo irmão Aldo me socorre, e ele pronto para nos socorrer. Nós temos até um hino que cantou muitas vezes na igreja, e ele fala assim: se eu pudesse um dia ter asas e como anjo voar, a terra eu percorreria, e o poder da Santa Avó eu iria anunciar. O santo irmão Aldo foi esse anjo. Ele percorreu a terra, ainda na vida do corpo, sem estar fisicamente, pessoalmente, no seu corpo de matéria, mas em espírito, ouvindo e atendendo os necessitados. Todos aqueles que clamavam pelo teu santo nome. E até quando estava nos céus, Deus, nosso Pai, colocou uma corte de santos e anjos sobre o seu comando. E até esses anjos entendia nosso querido e santo irmão Aldo, sem que ele expressasse palavras. E certa vez ele colocou no boletim que quando ele estava nos céus e um apostólico clamava por ele, ele olhava para um daqueles anjos que estava sob o seu comando e imediatamente aquele anjo já entendia o recado e já vinha para guardar aquele que estava passando por situações difíceis. Isso é poder, irmãos. Isso é autoridade. De comandar os santos,
de comandar os anjos, ainda vivendo na vida do corpo. Mas, por outro lado, também muito humilde. Porque ele nunca disse assim, eu vou te ajudar. Mas respeitando aquela que chamou para ajudá-lo, eu vou pedir para a avó. Confia, não tenha medo de nada. Eu vou pedir para ela. Nós tivemos a honra de contemplar, de ouvir e de presenciar todos esses pontos, que muitas vezes, quando ele estava em nosso meio, até passava despercebido. Tão grande poder e autoridade sobre um homem, o qual nós beijamos as suas mãos. Nós ouvimos da sua voz, que bom que você veio. E para concretizar, em uma gravação da sua sala, ele manda o recado para toda a igreja. Volte mais vezes aqui. Somos todos uma família só. Vão em paz, que a Santa Avó os abençoe. Irmãos, isso ele falou na sede. Mas isso serve para nós aqui também. Volte mais vezes. Quero ver todos aqui. Somos uma família só. E isso muito alegra os nossos corações de saber que ele, Santo Irmão Aldo, representa esse amor de Deus entre nós. E como representante do amor de Deus, pela sua bondade, pelo seu gesto de carinho, alguém escreve um hino e fala, irmão Aldo, eu escrevi um hino e falei que o senhor é um anjo de Deus entre nós. E ele confirma para a pessoa. Mas é isso mesmo. Outro escreve outro hino e fala, irmão Aldo, eu coloquei lá no hino que quando eu estou olhando para o Senhor, parece que Deus é assim, como o Senhor. E mais uma vez ele confirma, mas é isso mesmo. Então, irmãos, é esta pessoa que nós estamos nos preparando para amar mais. Para que ele nos ensine a ser como ele é. Ensina-nos a ser como tu és. Ensina-nos a amar o reino dos céus, como o Senhor amou, como o Senhor ama e amará eternamente. Símbolo do amor com o coral, vamos ouvir. Eu vou seguindo este caminho com Jesus, sempre amparado pelos anjos de luz. Vivendo aqui na terra, a Jesus sempre fiel, a minha vida é um pedaço do céu.
Amém. Na sequência, ouviremos o coral apresentando o hino com o título Poder Imutável. Vamos ouvir. Amém. Na sequência, vamos ouvir o último hino a ser apresentado. É tempo de salvação. Vamos ouvir, irmãos, o que a letra desse hino vai falar aos nossos corações.
depressa, estamos contando os dias, vivendo e refletindo no que plantamos pelo caminho. Chegou a hora, vamos colher o que plantamos. Ainda é tempo de regenerar, é tempo de voltar atrás, recomeçar, ter fé e confiar. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiou, jamais se enganou. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiar, jamais se enganará. Deus permitiu com muito amor você plantar tudo o que desejou, mas também Ele nos ensinou que é tão justo e todos nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Santa Rosa e Santo Irmão Aldo ensinaram e prepararam. É preciso obediência, santidade e consagração. Quem quiser alcançar o céu, o grande perdão. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiou, jamais se enganou. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiar, jamais se enganará. Deus permitiu com muito amor você plantar tudo que desejou, mas também Ele nos ensinou que é tão justo e todos nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Santa Rosa e Santo Irmão Aldo ensinaram e prepararam. É preciso obediência, santidade e consagração. Quem quiser alcançar o céu, o grande perdão. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiou, jamais se enganou. Confiar em tudo que aprendemos, confiar em quem nos ensinou. Quem em Deus confiar, jamais se enganará. Quem em Deus confiar, jamais se enganará.
Irmãos, esta é uma profecia da Santa Avó. Quando ela estava na vida do corpo, ela chegou a dizer: meus filhos, quem em Deus confiou nunca se enganou. Eu agradeço em nome do Santo Irmão Aldo a participação dos irmãos do coral, os músicos, os regentes. E hoje nós apresentamos na sequência, porque alguns irmãos vão para as provas, né? E eu desejo que o Santo Irmão Aldo acompanhe e lhes ajude na realização de suas provas. Peça para ele, e pode ter certeza que ele vai lhes ajudar. Peça mesmo, se entrega. Olhou a pergunta, está difícil, Santo Irmão Aldo, me ajude aqui. Não tenha vergonha de pedir a ele. Ele vai estar consigo para ajudar nessa prova e na sua carreira profissional. Irmãos, agora nós vamos meditar numa mensagem que fala sobre o batismo. Qual o significado e o valor do batismo? Para nós falar, irmãos, em valor, é preciso nós saber o significado. Jesus, quando aqui esteve, ele concedeu o batismo com o Espírito Santo. E isso o profeta São João Batista, ele chegou a dizer: eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batizará com fogo. Por que o santo profeta falou com fogo? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é tão forte e tão poderoso que para o ser humano entender a magnitude do seu poder é comparado com o fogo. Não que o Espírito Santo vai queimar, mas ele é luz, ele ilumina. Então Jesus veio para dar às pessoas esse batismo. E esse batismo com o Espírito Santo, a pessoa recebe no momento da sua conversão. Ouviu um hino, recebeu um convite para vir a uma reunião, ouviu o programa Hora Milagrosa, tocou no seu coração, fez a decisão: eu vou ser desta igreja. Naquele momento recebe o batismo com o Espírito Santo. Num total, não. O batismo com o Espírito Santo, ou a unção do Espírito Santo, é concedido à pessoa gradativamente, de conformidade, a pessoa vai se santificando, vai recebendo mais da unção desse poder. Mas de maneira que quando a pessoa se converte, ela recebe esse batismo, que dá à pessoa condições para conhecer o que é certo e o que é errado. Porque quantas pessoas que vivem no mundo fazendo tudo errado, achando que está certo? Tem muitas pessoas assim, milhares e milhares de pessoas assim. Mas quando a pessoa se converte para Jesus, recebe a unção desse batismo e aí passa a ver, passa a observar, passa a analisar a sua vida e até dizer: nossa, como eu fazia tudo errado. E é quando abre o seu espírito, o seu coração, para Jesus agir. E aí Jesus entra e vai mostrando para a pessoa: isso aqui não pode. E quando a pessoa busca força, então moraliza, apaga da sua vida aquele costume. E, como recompensa, adquire santidade. De maneira que, com o passar do tempo, com o ensinamento da igreja,
com as mensagens que vai ouvindo, vai se preparando. Isso quer dizer, vai moralizando os seus costumes e vai buscando santidade. Então a pessoa passa a viver uma vida santificada. Este é o batismo com o Espírito Santo. Mas aí vem também o batismo nas águas. Jesus disse, é preciso batizar-se com o Espírito Santo, mas também passar pelo batismo nas águas. O batismo nas águas, irmãos, é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. A pessoa se declara morta para o mundo e viva para Deus. Enquanto antes era o contrário, morta para Deus e viva para o mundo. Então o batismo, ele é um ato de transformação da vida das criaturas, da vida do ser humano, da vida daquele que quer herdar o reino dos céus. Por isso que o batismo nesta igreja é realizado com os jovens a partir dos 12 anos. Porque já tem responsabilidade de saber o que é certo e o que é errado. Por outro lado, a partir do momento que recebe o santo batismo, para Deus é considerado adultos na fé. Por isso que é muito importante observar os ensinamentos da doutrina. Muitas pessoas não gostam quando se toca em pontos disciplinares. Mas é a disciplina que dá o valor à doutrina. E uma vez a pessoa ouvindo doutrina, tendo uma vida disciplinada, é porque a moralização de costumes está passando na sua vida. E alcançando essa moralização de costumes, vai preparando o seu espírito para receber mais e mais da unção do Divino Espírito Santo, aonde esse batismo vai acrescentando valores espirituais. Mas esse valor espiritual, ele precisa ser visto na vida material. Não adianta a pessoa dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas fazendo tudo o que o mundo oferece. Isso é a pessoa que fala, mas do Espírito Santo não tem nada. Por isso que é preciso aprender. A se converter é o quê? A se entregar. E lutar pela moralização de costumes. Moralizando os costumes, aí passa a ser cheio das virtudes desse Espírito Santo do Pai. Para isso, irmãos, é preciso que nós, que já somos batizados, também analisamos a nossa vida. Como eu estou vivendo? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu passei pelo batismo nas águas. Como que eu estou vivendo? Como um novo homem? Como uma nova mulher? Como uma nova criatura para Deus? Eu passei pela transformação de vida ou eu estou igual eu vivia antes? Se eu estou vivendo como eu vivia antes, então o batismo não teve significado na minha vida. Então eu não estou sabendo o valor desse sacramento para a minha vida, tanto material como espiritual. O batismo, irmãos, ele é tão forte que Jesus disse assim, todo aquele que quiser entrar nos céus é preciso nascer de novo. Nicodemos, sendo um homem ensinador de religião, chega para Jesus e disse, mestre, como que eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus disse, não é nascer do ventre, mas é preciso nascer das águas e do Espírito.
No momento em que somos emergidos nas águas, irmãos, nós morremos. É questão de segundos, né? Nós morremos para o mundo e renascemos para Deus. Naquele momento, Deus aproxima o seu trono do tanque batismal e Ele ouve o voto feito com sinceridade dos candidatos. E quando promete, é Deus que responde. É um trabalho, irmãos, atribuído a Deus. É lógico que está ali a Santa Avó, a Mãe Virgem Maria, Jesus, o Santo Irmão Aldo. Um número muito grande de santos e anjos se envolve ali naquele momento. Mas é Deus que age e é Ele que responde. Dos seus pecados de outrora, eu não me lembrarei mais. Os irmãos já observaram que todos os batizando, eles entram com um avental branco nas águas? Quando é emergido das águas, o seu espírito está branquinho como aquele avental. E Deus, nosso Pai, lhe olha do seu trono, feliz com a decisão dos candidatos, e para Ele não tem separação dos santos dos céus que ali está, como dos santos que acabaram de renascer. Aí vem a responsabilidade de cuidar desse valor concedido por Deus para cada um de nós, que ainda estamos vivendo aqui no mundo, sujeito a manchar a nossa alma, sujeito a não cumprir o voto do batismo. Por quê? Nós não estamos no céu ainda num lugar purificado. Nós estamos no mundo. E o inimigo, embora ele luta muito para que não aconteça o ato do batismo, mas uma vez o batismo acontecendo, o inimigo fica furioso, porque ele não pode aproximar, porque o poder é muito grande. A luz celestial que envolve a vida do batizado é muito forte. Então ele começa a jogar seta no caminho da pessoa. Começa a fantasiar. Começa a usar outras criaturas para influenciar a pessoa. Porque Jesus disse, irmãos, no mundo tereis aflição. E nós estamos vivendo em um período em que o inimigo luta muito, não é para aparecer para uma pessoa. Não, ele luta muito na influência, para entrar na mente. E quantas pessoas deixa ele entrar na mente material, atingindo a sua mente espiritual e fazendo com que a pessoa perde a fé, perde a confiança, deixa de agir na moralização dos seus costumes e quando isso acontece, a pessoa vai ficando para trás no caminho. Os fiéis continuam marchando. Não é isso que o coral canta afirmando que a Igreja Apostólica marcha? É um caminho que nós estamos trilhando para chegar nos céus. Aqueles que deixam ser influenciado pelo mundo, então para no caminho, ou diminui a sua marcha, e os outros vai caminhando em passos fortes, em passos seguros, de maneira que o reino das trevas não consegue trancar o caminho dos apostólicos, não consegue. Mas quando ele consegue infiltrar com uma influência, e muitas vezes influência maligna, influência de dureza dos corações, influência de maldade para as pessoas não querer bem o seu semelhante, influência para quebrar a sua vida disciplinada com Deus. Não precisa vestir dessa forma, não. Deus quer o seu coração. Ontem eu falei para os irmãos, né? O nosso coração, ele é um membro do nosso corpo, que ele pulsa o sangue para dar vida às células do corpo. No momento que o corpo tombar, esse coração também morre. Mas o que permanece com vida é o espírito, irmãos. É um ser
É um corpo celestial que está em nós. Que quando a matéria tomba, esse ser espiritual abre os olhos e contempla o que é celestial, o que é espiritual. E se estiver bem com Deus, já contempla uma imensidão de santos e anjos cantando pela sua vitória. Nós cantamos, né? É Cristo quem me conduz. Por quê? Porque eu sou do exército da luz. Se tu queres ser vitorioso, guarde no seu coração que a base de toda vitória é a santificação. Esta santificação, irmãos, que nos dá essa base para sermos vitoriosos, nós adquirimos resistência, consistência nessa base, passando pelos atos do batismo. Tanto o batismo com o Espírito Santo, no momento da nossa conversão, como também o batismo nas águas, quando nós morremos e renascemos novamente. Quando nós lutamos para que esse batismo seja uma realidade na nossa vida, nós aprendemos o real valor de uma vida com Deus. Aí o batismo passa a ter valor e significado na nossa vida, visto pelos seres humanos. Não é assim que acontece no mundo? Quando uma pessoa vai por uma determinada religião, as pessoas ficam esperando. Quando menos espera, sai a conversa, a notícia. Fulano se batizou em tal igreja. Eles falam assim de nós também. Ah, você viu que aquele mocinho, aquela mocinha foi se batizar na igreja da Avó Rosa? No momento desse batismo, este candidato recebe dons e virtudes para servir o reino dos céus ainda aqui na terra. Isso é uma unção atribuída por Deus àqueles que se entregam para viver para Ele, Deus. Por outro lado, irmãos, alguém deve estar se perguntando, pastor, mas e os que nascem na igreja? Não tem pecado para sepultar. Já tem uma vida moralizada, então não precisa se batizar? Precisa. Estes é que precisa, porque precisa confirmar a sua fé. Precisa declarar publicamente, sou filho de Deus. É isso que o batismo faz. Nasceu na igreja, são filhos de pais conservadores da doutrina e da disciplina, então já tem uma vida santificada. Vai crescendo, vai vendo o que o mundo oferece, mas os pais sempre estão ali ajudando, a mensagem da igreja também vai ajudando, esta criança vai crescendo, vai desenvolvendo dons, porque já nasce com o dom. O filho de apostólico já nasce com o dom. Vai executando os seus dons no ministério da igreja, mas chega um momento de declarar. Eu preciso declarar a minha fé. E muitas vezes é as próprias crianças que chegam para os pais e diz: pai, eu quero ir me batizar. Eu quero assumir a minha responsabilidade de um cidadão dos céus ainda aqui na terra. Porque, em outras palavras, é isso que é falado. Quero declarar publicamente que eu sou filho de Deus, embora já sendo. E aí vai, né, naquele gesto de humildade, de simplicidade, mas de muita fé e confiança, se integra aos santos e anjos que está ali, ao redor do tanque batismal, e diante dos olhos de Deus, promete. E ao prometer, sepulta-se e renasce. Uma confirmação de que não vai ser do mundo, mas que vai viver para Deus. Então o batismo, irmãos, ele tem um valor muito grande na nossa vida, desde que nós sabemos deste valor. Porque muitos
parece que não sabe o valor do batismo. Vai, se batiza e continua na mesma. Continue praticando aquilo que praticava antes. Ah, pastor, mas eu não tenho força, eu não consigo. Peça a Santa Vó Rosa. Peça para o Santo Irmão Aldo. É eles que são os nossos defensores. Se nós olharmos lá, quando Jesus promete o Consolador, lá na língua que Jesus falou, uma língua que já está extinta, do grego para o latim, depois foi a língua mais próxima, o Consolador significa advogados. Então a Santa Vó Rosa advoga por nós, ela nos defende, ela nos livra. E o Santo Irmão Aldo, sucedendo ela, também com esse poder e autoridade de nos defender diante dos ataques do mal. É por isso que nós precisamos sempre estar com esses santos em nossa memória. Apareceu um problema, uma dificuldade, Santo Irmão Aldo. Não é isso que eu disse há pouco para os irmãos que vai fazer a prova? Não tenha vergonha de pedir ali, baixinho, em oração, Santo Irmão Aldo, me ajude aqui. É lógico que precisa estudar, né, irmãos? É preciso buscar. Mas buscou. Chegou na hora ali, parece que dá um branco na mente. Nossa, caiu tudo o contrário do que eu estudei. Santo Irmão Aldo, me ajude. Ele ajuda, irmãos. Porque a pessoa está envolvida com ele. E não tem barreira do poder do mal que impeça a felicidade e a vida santificada de um filho de Deus. Então, o batismo, ele tem este valor para nós. Sepultamos e renascemos para formar o quê? A comunidade celestial nesta terra. E aí confirmo o que o coro cantou. Caminho sempre contente no meu caminhar. Mesmo quando a jornada se torna perigosa, eu não tenho medo. Porque eu tenho Jesus. Eu tenho a Santa Vó Rosa. Eu tenho o Santo Irmão Aldo. E aí vem o voto, né? E neste caminho eu vou seguir até o fim. Com a Santa Vó Rosa e com Jesus perto de mim. Viram o valor do santo batismo? Aproxima esses santos da nossa pessoa. E a própria Santa Vó disse, se a sua casa for santificada, será por mim visitada. Então, intriga não pode ter, porque pertence o mal. E muitas vezes vem a influência para que haja uma intriga. Mas o que a igreja ensina? Um cala, deixa que o outro fala. Está num pico de nervosismo, deixe falar. Não retribui com a mesma altura de palavras. E é o que precisa fazer. Ao olhar para os céus, tão lindo e azul, vejo a lua prateada, de estrelas rodeada, lembro da Santa Vó Rosa. Se lembrar dela, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, só de lembrar, todo atrito, ele cai por terra. O coral canta o hino que fala isso. Que só de falar o nome do Santo Irmão Aldo, o poder do mal se estremece. Não consegue avançar. E recentemente, num boletim, nós meditamos, né? Que não tem pedra dura num coração que o Santo Irmão Aldo não tira. Isso quer dizer, irmãos, que não tem vida que ele não consegue transformar desde que a sua pessoa se entrega nas mãos dele. E aí o coral canta, deixa Jesus agir na sua vida, deixa ele te transformar. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo fazem esse mesmo trabalho. Quer transformar a sua vida de uma vida de um pecador para um cidadão dos céus. É isso que eles querem fazer.
quer tirar a sua pessoa desse sofrimento, dessa angústia, dessa infelicidade que o mundo oferece para uma pessoa feliz. Por quê? Porque estamos no tempo de salvação. Ouvimos o que o coro cantou, o último hino? Basta observar o que está acontecendo ao nosso derredor. E São João escreveu isso no livro do Apocalipse, palavra de Jesus, dizendo que quando isso estivesse acontecendo, ainda não era o fim, mas eram os princípios das dores. E nós estamos vivendo, irmãos, esse momento. Quantas dores, quantos corações amargurados. Quantas pessoas que do nada perdem tudo. Nós vimos recentemente um terremoto na Venezuela. Milhares de pessoas que perderam a vida, milhares e milhares que perdeu tudo o que tinha. E aí imaginamos milhares e milhares de corações espedaçados em dor. O que São João disse? Quando nações estivessem contra nações, reino contra reino, pais contra filhos, filhos contra pais, ninguém estivesse se entendendo mais um com o outro, ainda não era o fim, mas era o princípio das dores. E se é tempo de salvação, nós estamos aqui já seguros, porque sabemos o que precisamos alcançar para sermos salvos. Não vamos deixar o mundo nos influenciar. Não vamos deixar o mundo tirar de nós esse direito que temos de servir a Deus. Aí já passando para outra mensagem. Valorizar a Igreja Apostólica. Por que valorizar? Porque é aqui que nós aprendemos a encontrar a paz, irmãos. É aqui que nós aprendemos a ser felizes. É aqui que nós fazemos as lições da vida, corrigindo o que é errado, praticando o que é certo, para sermos felizes, para sermos abençoados. Daí a razão de nós servirmos bem. E aí servir, irmãos, começa no ministério, né? Nos pastores que está à frente, vem para os obreiros, para as diaconisas, para os nossos irmãos do coral, músicos, regentes e também para os membros. Frequentar uma reunião é servir bem a Igreja Apostólica. O coral canta um hino, né? Servir a Igreja Apostólica com real e leal dedicação. A pergunta é, amigos corista, como está o seu servir? Está servindo só por servir? Está vindo participar de ensaio? Está vindo nas reuniões quando tem vontade? Ou está lutando para ser um frequentador assíduo, constante, tanto dos ensaios como das apresentações? A igreja está vindo na reunião quando tem vontade? Ou está lutando? Está programando a sua vida para que no momento da reunião não tenha nada para que impeça a sua estadia aqui, a sua presença? Isso é servir. A limpeza dos nossos templos, como está sendo feita? Uma pessoa só para limpar todo esse salão, galeria, apartamento do pastor, anexo, calçadas, vidros para limpar? Como está a união nesse trabalho? Está servindo bem? Ou está deixando para uma pessoa só fazer e ainda chega a você viu que tal lugar lá na igreja não estava limpo? A missão é de todos nós. Coristas, mais uma vez, os coristas, né?
Está sendo dedicados para cantar? Está cantando com fervor, com coragem, determinados? Ou está cantando de arrasto? Às vezes observamos, né? Às vezes o pastor faz uma oração com tanta eloquência, pedindo, e quando vamos cantar o número 1, já começa de arrasto. Nós somos... Irmãos, cadê a determinação? Cadê o fervor? Aí o coral vai apresentar, nossa, o regente quase arranca os braços de tanto balançar. Às vezes o tocador de teclado até quer acompanhar, mas a orquestra amarra, segura tudo. Outra hora a orquestra que quer avançar, o tocador de teclado amarra, segura tudo. Isso é servir bem o reino dos céus? Não, não é. Não é. Tanto é verdade que os nossos hinos têm andamento. E esse andamento, quando ele é praticado, ele sai da forma como o autor recebeu a inspiração para escrever. Mas quando ele sai de arrasto, aí não é servir bem. Aí não é executar o dom que a Santa Avó Rosa lhes concedeu. Isso não é ser dedicado no servir, mas é servir, parece que, amarrado. O pessoal do mundo admira muito a orquestra de nossa igreja. Mas para nós que já aqui estamos, e para aqueles que conhecem um pouquinho do que é música, quanto precisa ainda ajustar para chegarmos a uma perfeição? Muitos músicos pegam o instrumento só na igreja. E na hora de apresentar ainda. Pode observar que o primeiro hino que o coral apresenta, né, quem conhece um pouquinho, as primeiras notas saem amassadas, saem de arrasto, saem falhada. Por que não pega um hábito assim? Vamos chegar a 15 minutos e vamos apresentar um hino da orquestra para nós aquecer os instrumentos? Para nós ver se o instrumento está afinado ou se não está? Por que precisa fazer isso, pastor? Porque vão tocar diante dos olhos de Deus. Eu não sei se aqui tem alguns músicos que estuda nas orquestras municipais. Mas em algumas congregações tem. E de vez em quando o maestro fala assim, vou lá na sua igreja para assistir uma apresentação. Nossa, aquele aluno chega cedo e já vai falar para o regente de orquestra, hoje o maestro vai vir nos assistir, vamos dar o máximo de nós. Irmãos, nós precisamos entender que muito superior é o nosso soberano Deus que está olhando. Os irmãos viram que ontem eu falei sobre o rei Davi, né? O santo rei Davi. Muitos falam assim, não, eu vou cantar no coro até o final da minha vida porque eu quero cantar no céu, no coro do maestro e santo rei Davi. Irmão, se esse servir não for com dedicação, vai chegar no céu, nem vai ver o santo rei Davi. Muito menos cantar no coral dele. Se o seu tocar não for com dedicação, com boa vontade, não for feito para expressar o seu louvor a Deus, vai chegar no céu, não vai nem saber como pegar um instrumento banhado de ouro que lá existe. Então, irmãos, é preciso nós aprendermos a servir. O coral não está servindo o regente, não está servindo os obreiros, não está servindo o pastor. Não, está servindo a Deus. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, lhes deu o dom, lhes dá sabedoria, lhes dá entendimento para que o seu trabalho chegue à perfeição diante de Deus. Isso acontece com o trabalho dos pastores, com o trabalho dos obreiros e até com a presença dos nossos membros. A sua presença na reunião, ela chega como ações de graças diante de Deus. Estas são as recompensas que Deus nos concede.
Nossa, pastor, eu não sabia, ninguém tinha falado isso, nunca tinha ouvido isso. Mas chegou o dia de ouvir. Então, valorize. Valorize o seu ministério. A gente sabe, eu, principalmente, me preocupo muito quando eu vou realizar a reunião. Porque eu sei que os irmãos que estão aqui já são adultos na fé. E não é simplesmente falar uma palavra, falar que a Santa Avó é santa, que o Santo Irmão Aldo é santo, que vai alimentar os irmãos. Isso os irmãos sabem. Então eu me preocupo. E como preparar uma reunião? Estudar do que vamos falar para agregar conhecimento. E acima de tudo se entregar. Santo Irmão Aldo, seja o Senhor falando com a igreja. E isso que todos nós precisamos fazer, irmãos. O regente vem para o ensaio, Santo Irmão Aldo, ajude o nosso ensaio. Eu sei que o senhor já está aqui, ou já está lá, quem sabe está saindo de casa, já está lá para nos ajudar. Dá-nos inspiração. Tire tudo aquilo que está querendo atrapalhar o nosso ensaio e nos ajude. E Ele ajuda, irmãos. Ele vem para ajudar. Mas nós precisamos pedir. Ele chegou a dizer isso. Eu tenho tanto para dar, mas não está pedindo. Ele não vai chegar e falar, eu vou te abençoar o que você precisa, mesmo sem você pedir. Às vezes Ele nos livra. Nós cantamos o hino 206, que muitas vezes antes de pedir Ele já está a nos abençoar. Mas quando nós queremos servir melhor, quando nós queremos que o nosso trabalho chegue na presença de Deus, que o nosso trabalho chegue num coração amargurado e tire a amargura, nós precisamos pedir para Ele. Santo Irmão Aldo, nos ajude. Faça com que sejamos um instrumento em Tuas mãos. E aí confirma a palavra dele quando disse, quando os irmãos entregam a sua vida nas minhas mãos e da Santa Avó, tudo fica mais fácil para ser resolvido. Então vamos fazer um voto de servir melhor? Coral, estar mais presente nas reuniões. Não é cantar para o regente, não é cantar para o pastor, mas é lembrar que está cantando para Deus e que o Santo Irmão Aldo está aqui para ouvir o seu cantar. Hoje, este coral cantou um hino que o corista que cantava ele na sede foi para os céus. E o Santo Irmão Aldo falou, recebeu um galardão de querubim no céu. E cada vez que o coral canta esse hino, ele vem para assistir. Os senhores cantaram com o coração para que um querubim se alegrou com o cantar dos senhores? E o Santo Irmão Aldo ainda disse, ele veio acompanhado de 5 pastores, ficou na galeria e ouviu o cantar, que quando estava na vida do corpo, ele cantava. Olha o valor do nosso ministério, irmãos. Então lutem. Não falte os ensaios, porque o ensaio é o período de aperfeiçoar, de aprimorar. Venha, enche o coral. Conquiste com o seu cantar que outros sentados nos bancos de membro tenham o desejo de cantar também. Desperte o dom de muitos que está sentado lá de tocar um instrumento. Sirva, irmãos, porque é tempo de servir, é tempo de salvação. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Fiquei feliz de estar aqui com os irmãos, ontem e hoje. Muito obrigado pela sua reverência, pela sua presença. E que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possam lhes dar muito entendimento e sabedoria para saber valorizar o seu batismo,
para a cada dia que ouviram a mensagem de batismo, saber o significado do batismo, mas acima de tudo, valorizar a Igreja Apostólica, porque é nesta igreja que o senhor, que a senhora e que você vai chegar nos céus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a reunião. Ó Santa e querida Vó Rosa, nesta oportunidade que estamos chegando ao término de mais uma reunião, meditamos sobre o significado e o valor do santo batismo para os batizando, mas também para os batizados. Tivemos a oportunidade de refletir como está o nosso comportamento de um verdadeiro filho de Deus. Se realmente morremos para o mundo, estamos vivendo para a Senhora, para o Santo Irmão Aldo e para o Reino dos Céus. Também tivemos a oportunidade de meditar sobre o nosso servir. Como estamos servindo? Como a Senhora tem nos orientado? Como o Santo Irmão Aldo tem pedido? O nosso servir está agradando a Deus? Santa Avó, ajude-nos. Santo Irmão Aldo, dá-nos condições para que a cada dia nós possamos servir-te melhor. E assim, os anjos dos céus possam se alegrar de estar conosco. E o nosso cantar, a nossa súplica, a nossa presença possa estar diante dos olhos do Criador. Santo Irmão Aldo, nós te agradecemos por esta mensagem, pelos hinos que cantamos, pelos hinos que ouvimos e pela presença do Senhor entre nós. Agora, eu suplico que o Senhor abençoe toda a sua igreja. Abençoe também o ministério que aqui te serve, dando condições para cada dia te servir melhor. Dando sabedoria, dando entendimento, para que saiba valorizar aquilo que o Senhor colocou à disposição de cada um de nós. Também entrego em tuas mãos e aos teus cuidados os nomes que foram depositados na caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça. Quem sabe alguns doentes, internados, outros esperando por exames, quem sabe esperando por passar por cirurgia. Santo Irmão Aldo, abençoe-os. Abençoe também a equipe médica que está cuidando dos teus filhos, para que os mesmos possam cuidar com carinho e possa acertar nos remédios, e assim os teus filhos possam se recuperar e louvar e glorificar o teu santo nome. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe as crianças e nós outros de mais idades também. Abençoados e cobertos com o manto protetor da Mãe Virgem Maria, temos a certeza que caminharemos sempre avante e seremos vencedores. Prezados e queridos irmãos, creia que as suas orações estão sendo ouvidas nesse momento. Por isso, peça para si, para os seus parentes, para os seus amigos, por aqueles que estão distantes. E o Santo Irmão Aldo, através da sua pessoa, vai socorrer os necessitados. Santa Avó, abençoe esta congregação, abençoe o ministério que aqui te serve, abençoe esta cidade, este município, abençoe o nosso país, abençoe os bons e humildes do mundo inteiro, para que possam encontrar com a mensagem da Senhora, com o teu consolo e com a palavra do Santo Irmão Aldo, possa ter facilidade de confiar e ter fé, e assim alcançar a salvação para o seu espírito. Dentro de alguns instantes, cada um de nós iremos para os nossos lares. Que os anjos portadores da tua graça possam nos acompanhar e nós possamos ir em paz, ter um resto de domingo abençoado, o início de atividades amanhã e uma semana muito próspera nas nossas atividades. Santa e querida Vó Rosa, nós te agradecemos de todo o nosso coração e pedimos que a senhora nos dê condições para defender o teu santo nome de Espírito Consolador. Abençoe também os nossos internautas, nossos irmãos que ficaram nos seus lares, que estão nos acompanhando, que a tua graça, o teu poder, a presença do Santo Irmão Aldo esteja com eles desde que eles mereçam. Prezados e queridos irmãos, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a
a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção e a companhia do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.